Muito bem, vamos para quinta-feira. Quinta-feira o título é Limpos pela palavra que sai da boca de Deus. E o versículo, João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, vamos entender agora um pouco melhor essa questão que o Senhor fala sobre se banhar, não é? Se lavar e o lavar os pés. Quando o Senhor Jesus, ele fala para Pedro, né? Porque Pedro fala assim, não, então não me lava só os pés, não, lava a mão, cabeça, lava tudo. O Senhor diz para ele o quê? No versículo 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, o princípio que o Senhor quer mostrar é o seguinte, por que eles estavam limpos? Porque eles estavam seguindo o Senhor, porque eles criam no Senhor, e logo o Senhor morreria por eles, e do seu lado sairia sangue e água. O sangue para a remissão dos pecados, a água que representa a vida de Deus, para dar a vida e a natureza de Deus para eles. Então, todos eles e nós estamos limpos. Quer dizer, nós já temos o Senhor, nós já recebemos o sangue, a palavra de Deus, nós cremos. Então o nosso corpo já está limpo. Qual é o problema? Naquela época, quando você andava, a maioria das ruas não era como hoje asfaltada. Então era muito barro, muita areia. Então quando você entrar na casa de alguém, era normal que você lavasse os pés. Até uma vez o Senhor falou, numa das parábolas, ele falou a uma das pessoas que havia recebido ele, falou, você não me deu nem água para lavar os pés. Porque eles usavam sandálias, então os pés ficavam sujos. E o que isso quer dizer, irmãos? O que significa então esse lavar os pés? Todos nós, irmãos, somos salvos pela palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Mas no nosso andar no mundo, os nossos pés ficam sujos. Então nós tocamos a poeira desse mundo. E muitas vezes nós trazemos essa poeira para dentro da casa de Deus. E eu não estou falando de um local de reuniões. Eu estou falando que práticas, ou às vezes situações, pecados, enfim, coisas da nossa vida, muitas vezes por não perceber que os nossos, entre aspas, nossos pés estão sujos, nós trazemos para dentro do viver da igreja. E não só isso, muitas vezes nós temos dificuldades. Às vezes temos problemas com algum irmão, ficamos magoados, não aceitamos algum tipo de correção do Senhor que vem através da igreja, uma palavra de algum irmão, enfim. Tudo isso, irmãos, vai sujando os nossos pés. Isso diz respeito à nossa caminhada, ao nosso viver. Lembra que Paulo, quando ele vai falar do Evangelho em Romanos, ele diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ele não estava falando dos pés físicos. Ele queria dizer, quão formosos são os caminhos, o viver das pessoas que anunciam coisas boas. Porque essas pessoas que anunciam coisas boas, elas estão sempre com os pés lavados. Então, quando o Senhor, ele abaixa e com humildade ele lava os pés dos discípulos e depois ele mostra, ele até diz, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Por quê? Um viver mundano, embora nós já estejamos limpos, um viver mundano, irmãos, tira a nossa comunhão com Deus. Isaías fala que quando você peca, há uma separação entre você e Deus. Então, sempre nós precisamos estar lavando os pés. Mas muitas vezes não somos nós que lavamos os nossos pés, mas outros irmãos. Às vezes você está fraco. Você não tem condição de se dobrar para lavar os próprios pés. Você não enxerga que seus pés estão sujos. E aí vem um irmão e aí ele te ajuda. Te ajuda através principalmente da palavra. Essa água diz respeito à palavra. A palavra profética, irmãos, é um grande lavar de pés para nós. Por quê? Porque ela nos corrige, ela nos direciona, ela nos mostra o caminho, ela nos expõe. Então todos nós devemos ter a preocupação de cuidar dos pés uns dos outros.
não é se intrometer na vida dos outros, não é isso, você não vai cuidar da vida dos outros, mas quando você percebe que o irmão tem uma dificuldade, talvez o irmão esteja magoado com alguma coisa, talvez ele esteja com algum problema relacionado ao viver no mundo, você, com a palavra que você recebeu, a palavra que saiu da boca de Deus, você ajuda esse irmão lavando os pés dele, mostrando para ele, falando: irmão, olha, veja só, essa atitude não está correta, é aqui, ó, nessa direção que o Senhor está nos guiando, está nos levando. Ou então, irmão, deixe de fazer isso, vamos junto. Às vezes acontece alguma coisa, o irmão está com dúvida sobre qual é a direção, e agora? Você vai com a palavra, com a água, e lava os pés dele, você ajuda ele a ver as coisas de forma concreta. Por quê? Porque você foi lavado também, talvez por outro irmão, talvez pelo próprio Senhor. Então esse é um ciclo, é um ajudando o outro. Porque no final, irmãos, esse lavar os pés, ele vem daquele primeiro versículo, quando diz que o Senhor amou os seus até o fim. Então por que nós muitas vezes para servir nós nos rebaixamos, nós nos dobramos para lavar os pés dos irmãos, né? Na verdade não tem jeito de você lavar os pés de uma pessoa sem se abaixar. Então é por causa desse amor que o Senhor lavou os pés dos discípulos, lava os nossos pés ainda, para que nós tenhamos um caminho santo, um caminhar santo. E também é por causa disso, por causa desse amor fluindo, que nós lavamos os pés dos nossos irmãos. E essa figura, irmãos, da toalha, ela, infelizmente não vou ter tempo de entrar, né, mas veja só, o Senhor ele tira as vestes de cima e ele se cinge com uma toalha, para usar a toalha para lavar os pés e enxugar. O que significa? Você sabe, a veste é uma questão da justiça, não é? Do viver. E a veste também, ela fala dos atributos. O Senhor, Filipenses, Paulo diz isso claramente, o Senhor desceu, ele não fez conta de ser Deus, ele desceu para ser um homem. Quer dizer, ele tira a sua vestimenta de Deus, entre aspas, e se veste como uma vestimenta de homem, por amor a nós, para viver como nós, para sentir como nós. Então, muitas vezes, irmãos, para lavar os pés uns dos outros, não adianta você lavar com a sua veste. Você olhar para o irmão e falar assim: ai, coitado desse irmão, precisa negar a vida da alma, precisa crescer em vida. Não, você está usando a sua veste. Você tem que descer a experiência do irmão com amor, com misericórdia. Porque senão você não consegue ajudar o irmão. E veja, por que se lavava os pés? Eu acho que eu cheguei a dizer isso, né? Você só lavava os pés, você não lavava os pés quando você estava na rua, você só lavava os pés quando você entrar na casa de alguém, provavelmente para participar de um banquete. Então por que nós lavamos os pés uns dos outros? É para trazer todos os irmãos ao desfrute desse banquete que é a vida da igreja. Dessa coisa maravilhosa, irmãos. Porque quando nós vamos nos sujando no caminhar no mundo, é como o Senhor disse, ele disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quer dizer, quando nós vamos nos sujando, nós vamos nos afastando de Deus. Nós fazemos isso, não é que Deus nos repele, nós vamos nos afastando. Nós vamos acostumando com a sujeira desse mundo. Agora, quando você está... E aí talvez você até ache: não, eu sou um pecador demais, ou eu estou muito envolvido, eu não vou participar das reuniões, não. Eu vou ficar quieto no meu canto, Não é isso. É por isso que nós precisamos detectar essas coisas e ajudar os irmãos lavando os pés uns dos outros, para que eles possam se sentir à vontade nessa grande festa que é a vida da igreja. Nesse grande banquete que é prefigurado por aquilo que acontece em João 12. Aquela festa ali em Betânia. Aquele banquete dado ao Senhor. Então, irmãos, essa água, ela representa a palavra, a vida, o Espírito. Quando você lava os pés de alguém, o que você está dando para essa pessoa? Você está dando a água da palavra. Efésios 5, salvo engano, né? Paulo fala que o Senhor está lavando a igreja com a água da palavra.
para que ela fique sem mancha, sem ruga, sem defeito. Então, quando você está lavando os pés de uma pessoa, de um irmão, você está dando para essa pessoa, a palavra, o Espírito, a vida. Não é correção, não é questão de melhorar, mas é questão de você encher essa pessoa com a água, com o Espírito, com a palavra, com a vida, de modo que essa pessoa sinta: eu estou restaurado, eu posso participar desse banquete, eu estou com os pés limpos, eu posso pisar na casa de Deus. Quer dizer, entenda, né? Eu estou falando da igreja, não estou falando de um templo não, tá? Tem coisas, irmãos, na nossa experiência, que é o sangue do Senhor que nos lava, que nos purifica. Mas tem coisas que não é o sangue do Senhor. Tem coisas que nós precisamos da palavra. E muitas vezes a palavra precisa vir de outra pessoa. Porque é como se você travasse. E aí você começa a ouvir muito o que Satanás está dizendo e não consegue mais ouvir o Senhor. Por isso que a palavra profética nos ajuda, né? Porque é a palavra de Deus fluindo como um rio para nos lavar. Mas muitas vezes a gente não consegue nem ouvir a palavra profética. E aí nós precisamos contar uns com os outros para nos lavar, para nos levar vida, espírito, a água da palavra. Por isso todos nós também precisamos ter os pés limpos. E é exatamente por isso também, irmãos, que nós temos essas práticas que o Senhor tem nos dado, a imersão na palavra, os gritos de guerra, a transcrição da palavra, tudo isso é para nós estarmos sempre em contato com a palavra. Eu não tenho muito tempo, então eu vou ler aqui na página 29 o penúltimo e o último parágrafo. Veja só. Jesus ama a igreja pela qual morreu. Cristo nos purificou por meio de sua palavra e está santificando-nos pela lavagem de água pela palavra. Isso acontece quando fazemos imersão na palavra. O que é imersão? É mergulhar na palavra e ser totalmente envolvido por ela. Para isso, selecionamos um trecho da palavra e começamos a falar, declarar, proclamar, repetir, reiterar e redizer cada versículo e cada frase, orando de acordo com o sentimento que existe ali. Aproveitamos depois para compartilhar uns com os outros o que ganhamos. Quer dizer, você quer lavagem de água melhor do que essa? Continuando. Além disso, anotamos e transcrevemos a porção desfrutada e compomos cânticos ou gritos de guerra com os pontos mais tocantes. Dessa forma, aplicamos a palavra em nosso viver. Ela fica gravada, inculcada, de forma permanente em nosso coração e nos enchemos do Espírito. Deixa eu fazer uma pausa. Se o seu coração está cheio da palavra, Satanás nunca vai conseguir espaço para encher o seu coração. Então vou continuar. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, já encorajava essa prática maravilhosa. É o que vemos especialmente em Efésios 5,19 e em Colossenses 3,16. Ao emergirmos na palavra, o Senhor alcança o seu objetivo, limpar-nos com a palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Os que amam com reverência a palavra do Senhor são os que são limpos o tempo todo por ela. Graças a Deus. E se você, querido irmão, querida irmã, está sendo limpo pela palavra, olhe para os lados e veja se há algum irmão que está com dificuldade, que ainda está com os pés sujos. Ele quer entrar na casa, ele quer desfrutar do banquete, mas ele tem dificuldade. Aí é você que assume a direção e lava os pés desse irmão, dessa irmã. Bom, eu não tenho tempo de falar do outro ponto da quinta-feira. Vamos deixar isso para a próxima oportunidade. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.